Simbora, jogador caro, vamos juntos aqui, Luciano Big Data Bet falando com vocês. Um grande prazer trazer conteúdo novo aqui hoje, bem especial. Uma das principais coisas que prejudicam a nossa trajetória aqui é a pressa. Aquela situação da gente estar trabalhando com dados, estar ali empolgado, olhando variáveis, novas variáveis e tal, olhando um monte de coisa e querendo sair fazendo teste com tudo, vendo o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que melhora, o que, que não melhora. É interessante que a gente saiba dar o primeiro passo, tá? Que é o passo do que? Das observações. Entender como funciona a mecânica do mercado, entender como que funciona o futebol e ir ganhando casca para aí sim começar a ter fundamentação para criar boas variáveis. E uma sugestão que eu deixo aqui sobre isso é assim: você fez um teste lá e viu, por exemplo, aqui um exemplo bem bobo aqui, você viu que a média de gols lá, vou usar porque a média de gols faz sentido, eu quero saber se o time está aumentando a média de gols, então ele vai ter melhores resultados, vou testar isso e tal. Quando você não faz muitas dessas observações, que seriam os primeiros passos de entender o futebol, entender a mecânica do mercado, você pode ficar então limitado a variáveis de pouco valor preditivo, ou que não diz muita coisa. Próprio, aqui eu dei o exemplo da média de gols, é claro que você aprofundando, de repente, concatenando com alguma outra variável, você consiga extrair valor, não é essa a questão. A questão é que quando você chega no mercado e você vê ali num teste que você fez numa base uma vantagem, talvez consistente, de uma determinada situação, você pode considerar o seguinte: eu consigo explicar o porquê dessa vantagem? Porque se você não consegue explicar o porquê dessa vantagem, é muito provavelmente a sua variável é meio aleatória. Talvez no período que você está olhando aí na base ela tem um resultado, em outra temporada já não tem o mesmo resultado. Não te traga uma consistência no valor preditivo que você busca. Isso porque nem você consegue explicar o porquê que ela te traz uma vantagem, certo? Esse exemplo da média dos gols, tá? Mas eu estou explicando que o time aumentou a média de gols, então agora ele tende a ser lucrativo. Mas vamos analisar agora aqui sobre um ponto de vista mais geral aqui de mercado. O que você está vendo, todo mundo tem acesso. Todo mundo está vendo, a casa está vendo, os apostadores estão vendo, os sindicatos estão vendo, todo mundo está vendo. Que tipo de vantagem você espera tirar de uma métrica que já está precificada? Você está fazendo uma bet, mas o time aumentou, mas a odd dele também diminuiu. Então a probabilidade desse time continua alinhada para o mercado já corrigiu ou não. Aí cabe em testes, mas aqui só para dar um exemplo para vocês. Então, o que eu sempre indico como um ótimo primeiro passo é você começar a desvendar essa mecânica do mercado, entender, fazer testes, pensar, usar aí a lógica, pensar um pouco mais fora da caixa, certo? Isso sim vai te trazer fundamentação. E neste vídeo aqui é um exemplo de situações desse tipo. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui não é um método e nem te garante vantagem de nada, mas é uma observação de mercado interessante que a gente pode fazer. E aqui sim, daí a gente começa, mas e isso se eu fizer assim? Já que tá me mostrando ali que isso acontece, será que eu posso backtestar isso, ver se isso me traz alguma vantagem de fato na prática? E aí sim eu começo a criar hipóteses, teses, que eu consigo explicar o motivo da vantagem que eu estou operando. Porque é assim, principalmente no Brasil aqui, as pessoas entram no mercado já querendo botar em prática, sem entender nem como funcionam as coisas. Né? Qual outra área de atuação do ser humano ele já chega derretendo, botando para quebrar, ainda mais quando se trata de botar dinheiro na jogada? Que o cara chegar lá, não, nem vou estudar, vou ter mercado financeiro, beleza, é aqui, vou fazer e deu e tá pronto. Qual é a probabilidade disso dar certo? Qual é a probabilidade de dar certo você chegar aqui nas apostas e ficar fazendo aposta por intuição? A gente já parte de uma desvantagem matemática chamada juice. Então, seu método precisa ser muito bom e alinhado aqui para funcionar da forma correta. Para chegar nesse ponto, a gente precisa ter entendimento das coisas. Aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte: já estou filtrado um time aqui. Eu vou pegar 3 times do Nordeste aqui só para trazer para vocês como exemplo. Mas eu posso olhar isso qualquer time do mundo, tá?
O que que eu fiz aqui? Vamos lá, vamos passo a passo aqui para vocês entenderem então. Tem uma base de dados aqui bem robusta, onde eu primeiramente retirei o mando, tá? Eu quero olhar todos os jogos em sequência, tá? E eu quero saber a probabilidade que a casa deu para aquele time. Qual a probabilidade, de onde é que estou tirando essa probabilidade? Das odds, e de qual casa, de qual momento de entrada. Fecho da Pináculo. Porque aqui eu estou considerando a odd mais justa, ajustada possível. Exatamente porque no fecho o juiz está apitando o início do jogo lá, tudo que era para entrar de dinheiro já entrou. Em uma galera que já botou dinheiro, que é de sindicato, que é apostador com modelo, apostador profissional, também tem apostador amador, tem de tudo. E também tem a opinião da casa. A casa, a Pinnacle, ela sabe, ela tem uma base de dados dos apostadores, ela sabe quando é um sindicato que entra, quando é um apostador que já vem ganhando há bom tempo, e ela ajusta as suas odds conforme essa base de dados que ela tem dos apostadores. Então acaba que a sabedoria da multidão aqui acaba refletindo no fecho da Pinnacle a odd mais justa possível do evento. Faça seus testes aí para você entender. Desta forma que eu faço aqui, é muito fácil de entender sobre isso, tá? Porque aqui o que eu fiz? Então, retirei o mando, calculei a probabilidade, retirei a juice, então eu tenho no final o que? A probabilidade de fecho da Pinnacle, certo? E eu comparo isso com o win rate dos times. Só que se eu fizer isso jogo a jogo, eu vou ter um cardiograma aqui, né? Porque o win rate ou ele é 1 ou ele é 0, né? Ou o time ganhou ou não ganhou. Então esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, ele vai ficar um cardiograma, ou é 1 é 0, 1 é 1 é 0. Enquanto a probabilidade também vai ficar oscilando de jogo para jogo conforme a odd que o mercado deu para este time no fecho. Então eu comparo aqui, pessoal, a probabilidade média dos últimos 10 jogos do time baseado nas odds de fecho da Pinnacle retirada a Juicy. Aí sim nós chegamos no dado mais fino possível da probabilidade real do evento ocorrer e comparo com o win rate médio. Ou seja, eu faço uma média móvel desses dois dados e coloco no gráfico aqui para comparar. O azul aqui é exatamente a probabilidade média dada pelo mercado, certo? O laranja é o que o time vem fazendo de fato. E é por isso que no início aqui oscila, mas porque pô, o time tem só um jogo, eu tô olhando uma média móvel de 10, mas no primeiro jogo só tem um jogo. Então aqui o time ficou com 100%, ele ganhou. Só que depois ele já caiu de novo, e você tem esse gráfico aqui, que ele carrega aqui mais ruído, exatamente porque eu tenho poucos jogos. Mas se eu tiro aqui, por exemplo, na linha do tempo, olha como eu já começo estabilizado. Já pegando esse exemplo mesmo aqui, deixa eu ver que time é esse aqui que eu botei aqui, Bahia. Outra coisa, não tô olhando liga, tô olhando todas as ligas, tá? Todos os campeonatos, Baiano, Copa do Nordeste, inclusive Libertadores, tudo. Porque eu quero ver a sequência, todo jogo impacta no próximo. Se eu tenho um jogo de Libertadores entre jogos de Brasileirão, o resultado desse jogo da Libertadores vai impactar no preço do Brasileirão também, do jogo do Brasileirão. Porque a galera tá vendo, pô, o time ganhou de 4-0 o último da Libertadores, era um jogo difícil. O time tá em boa fase, vou botar dinheiro aqui, agora é outro campeonato, tudo bem. Tô olhando dessa forma, mas eu quero olhar só o Campeonato Brasileiro. Beleza, é só tirar as ligas aqui das outros campeonatos que você não quer observar. Bota só o Brasileirão. Você vai ter que fazer os cálculos na base somente com dados do Brasileirão, para depois repassar aqui para a tabela dinâmica para fazer essa análise. Então veja que interessante, quando eu pego um time aqui, por exemplo, o Bahia, tá? A gente vê que o azul é a expectativa do mercado. O mercado espera que o time esteja ganhando ali. Aqui no início, ele esperava que o time estivesse ganhando 40% dos seus jogos. Ó. Pode ver que está aqui próximo ao 0,4, né? E o Bahia oscilou, claro, é um in-rate, né? O Bahia oscilou, subiu, ficou ali próximo ao que o mercado previa. E aí aqui o mercado previu que o Bahia deveria ganhar mais jogos agora, nesse período. E o que aconteceu de fato? O Bahia foi lá e ganhou mais jogos, conforme a previsão de fecho da Pinnacle. Depois, o mercado estava dizendo que a odd média do Bahia no fecho estava subindo. Então, a probabilidade dele, já que a probabilidade é o inverso da odd, deveria estar descendo. Ou seja, que ele ganharia menos jogos. E o que aconteceu?
De fato, o Bahia ganhou menos jogos aqui nesse período que o mercado previu. E aqui a gente começa a entender por que é importante a gente entrar mais a fundo, pensar, olhar as coisas com mais critério, tá? Por que teve esse aumento brusco aqui da probabilidade média do Bahia nesse período e aqui depois uma queda? Porque eu tô olhando aqui todos os campeonatos, tá? Eu tô olhando aqui nesse período aqui, Copa Nordeste Baiano, onde o Bahia enfrenta adversários mais fracos que no Brasileirão, que na Libertadores. Então é justo que o mercado preveja que aumente a taxa de win rate dele, tá? Nessas ligas. E o que realmente ocorreu aqui. Depois caiu por quê? Porque agora, pô, começou o Brasileirão. Só que aí aqui um detalhe que eu quero deixar claro para vocês, pra gente entender aqui toda essa mecânica aqui do que eu tô mostrando para vocês. Porque aqui eu tô olhando média móvel de 10 períodos, tá? Então demora. Pensa comigo o seguinte, o bloco de análise ele vai deslocando. Cada jogo que vai acontecendo, ele entra agora na minha média e o 11º jogo para trás sai. Então eu posso ter, pô, o time ganhou agora esse último jogo, o meu dado aqui deve, o meu gráfico deve subir. Não, não necessariamente. Você tem que ver se o dado que saiu lá também foi uma vitória, porque se o dado que saiu também foi uma vitória, você vai ter a estabilização aqui do gráfico no próximo jogo. É uma média móvel. Qual a vantagem e a desvantagem de usar a média móvel? A vantagem é que ela nos traz uma percepção muito melhor sobre tendência, retorno à média, análise técnica. Exatamente porque se eu olho jogo a jogo, eu tenho um cardiograma aqui que não me diz muita coisa, tá? Porém, aí o lado negativo é que toda a média móvel ela é atrasada. De repente o time, vamos botar um exemplo prático aqui. O time tá só perdendo, só perdendo, só perdendo, e de repente ele começou só a ganhar, só a ganhar, só a ganhar. Quantos jogos eu vou precisar que o time comece a melhorar o desempenho para refletir isso na minha odd média, visto que eu estou olhando 10 jogos para trás? Então, você entende que eu estou olhando jogos em que o time ainda estava numa fase ruim, só que agora ele já mudou. Então eu não tenho agilidade. Se eu quero fazer isso para tomar decisão, eu não tenho o gatilho num momento ágil. Ó, agora o time reverteu a curva, agora ele começou a melhorar. Eu já poderia estar usando se eu estivesse usando uma média móvel mais curta. Por exemplo, de 3, 4 jogos. Então você refletiria aqui no gráfico mais rapidamente e eu tomo uma decisão mais rápida também de começar a fazer bets nesse time. Digamos que essa seja o seu propósito aqui. Só que o que acontece aqui? Se eu tenho uma média ágil, curta, que me diz, pô, parece que mudou aqui o padrão, eu também carrego mais ruído. Porque eu tenho um impacto muito grande de um jogo na média. Enquanto que se eu olho 10, 20 jogos, o próximo jogo não vai ter um impacto muito grande na minha média. Então eu vou ter menos ruído na minha análise quando eu olho médias longas. Porém eu tenho um maior atraso para que o meu gráfico reflita um novo cenário do time. Show de bola, pessoal. Mas então a gente vê aqui que a maioria dos times que a gente for investigar aqui, o mercado aumenta a probabilidade, o time acompanha. Pode acontecer, claro, no curto período o mercado errar. Mas o que eu acho muito interessante aqui para vocês observarem, que às vezes o time vai afastar da expectativa, tá? O mercado vai dizer que o time era para ganhar 70, 80% dos jogos, mas o time está ganhando só 40%. E aqui tem uma coisa interessante que a gente pode analisar, que é qual a resposta do mercado quando isso acontece. Porque basicamente o mercado vai poder ter duas respostas. E quando eu falo mercado, veja que eu não estou falando só casa de apostas, tá? Eu estou olhando o fecho da Pinnacle, tem sindicato, tem apostador profissional, tem modelo, tem tudo. Tem uma sabedoria da multidão aqui me mostrando qual deve ser a probabilidade justa. Então, se eu tenho resultados muito diferentes entre o que o mercado espera e o que de fato está acontecendo com o time, eu posso também observar o seguinte: que tipo de resposta o mercado vai dar para esse time. E aqui tem uma coisa muito legal, muito interessante para a gente entender, que é uma dúvida inclusive de um outro grupo que eu vi o pessoal comentando lá sobre o Fortaleza vai ser rebaixado. A gente pode perguntar isso pro mercado. Você sabia? A gente pode chegar e perguntar pro mercado, fazer a seguinte pergunta. Claro que ele nunca vai nos responder com certeza, né? Se eu perguntar, me diga o seguinte, mercado, o Fortaleza vai ser rebaixado ou não. Mas ele não vai nos dizer exatamente sobre isso. Mas ele vai nos dizer algo que está muito relacionado com isso.
eu posso perguntar para o mercado o seguinte: essa situação atual do Fortaleza que a gente está vendo, que ele está muito pior do que tu esperava, mercado. O Fortaleza está muito pior. Tu acha que ele houve uma mudança realmente do time? Ou tu acha que o Fortaleza vai começar a ganhar e vai retornar à média? É uma situação importante que a gente pode tirar proveito com certeza. Porque se o mercado me disser o seguinte: não, realmente o Fortaleza caiu de produção, a gente está entendendo que esse é o novo padrão do Fortaleza agora. Se segura aí, que é isso aí mesmo. Nós vamos corrigir a odd média aqui do Fortaleza. Porque o mercado está concordando que o Fortaleza agora realmente está num outro nível mais abaixo e que as odds do Fortaleza devem subir. A probabilidade deve cair. Porém, muitas vezes você vai ver esse tipo de situação e o mercado não responde de forma nenhuma. Ele diz: não, tá tudo certo. Isso aí é só aleatoriedade. Logo o time volta à média. Quando ele faz isso, a gente pode esperar um retorno à média. Então isso nos diz muito sobre se o Fortaleza vai ser rebaixado ou não. Porque a gente está pegando a melhor informação possível do mercado para nos falar sobre isso. Um exemplo dessa situação que eu mostrei aqui foi o Botafogo em 2023. Que ele teve ali, ganhou todos os jogos praticamente em casa no primeiro turno. E eu fiz por. Você pode fazer vários testes, tá? Aquele eu fiz com mando, aqui eu tô fazendo sem mando, aquele eu fiz só com o Brasileirão, aqui eu tô olhando todas as ligas. Você vai fazendo seus testes aí. Naquele momento eu mostrei que o mercado não tinha respondido aquele novo cenário do Botafogo, entendendo que o Botafogo estava só numa situação que ele retornaria à média. Que aquela situação não estava relacionada a um aumento da qualidade do time que deveria ser refletida nas probabilidades. O fecho da Pinnacle nos mostrou naquele momento que a probabilidade do Botafogo retornar à média era muito grande. E esse estudo eu fiz bem no final do primeiro turno. O que aconteceu lá no segundo turno, pessoal? O Botafogo realmente caiu de produção, inclusive não foi campeão naquele ano. Começou a perder muitos jogos e retornou à média. No gráfico aqui, que eu não tenho esse ano para mostrar para vocês aqui, tá? Tem só a partir de 2024. Mas o gráfico ficou uma montanha, né? Ele subiu, 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 subiu. Enquanto a expectativa aqui, no caso o azul, ficou retinho. Subiu, subiu, afastou, afastou. Depois desceu, desceu, desceu e voltou para a linha que representa a expectativa que o mercado tinha em relação ao Botafogo jogando em casa. Aqui a gente vê, ó, o Bahia muito alinhado. E eu quero mostrar outros times aqui, só pra gente ter uma ideia, tá? Vamos pegar o Sport aqui. Por exemplo, botar só os times nordestinos aqui. Eu vou botar todas as ligas. E olha que interessante o Sport, pessoal. Porque... Bom, aqui no início a gente, como não estamos olhando ainda 10 jogos, então vai ficar essa diferença muito grande aqui. Pra mim, aqui é ruído. Deixa eu botar aqui então. Ó, aqui sim, a gente já parte mais alinhado, porque já tem mais de 10 jogos, tá? Então a gente vê que a expectativa do mercado aqui deu uma subida. O Sport sempre muito alinhado com a expectativa aqui em 2024. Depois teve esse período ali da Copa Nordeste, Pernambucano, que o mercado prevê que o Sport ia ganhar mais mesmo. Ele acabou seguindo aqui. E depois, claro, né? Estamos olhando uma odd média móvel. Vão saindo esses jogos desses campeonatos regionais. Vão entrando jogos do Brasileirão. Até que chega um ponto aqui que eu já não estou olhando mais jogos dessas ligas menores, né? Porque já passou 10 rodadas no Brasileirão. Agora eu estou olhando só Brasileirão, então. Então por isso que a gente tem essa redução da odd média. Então, levando em conta esses cuidados que a gente tem que ter nesse tipo de análise, tá? A gente pode ver que o desempenho do esporte em queda livre aqui, né? Mas a gente vê também, tá? Pelo menos a partir daqui, onde já passaram jogos suficientes para absorver uma média do Brasileirão daí, a gente vê que o mercado respondeu imediatamente. O mercado reduzindo a probabilidade média do esporte aqui, ó, certo? Também em queda livre, o mercado entendeu que a odd do esporte deveria subir, porque o esporte não está tendo bons resultados. Uma resposta quase que imediata que a gente está vendo, tá? Porque aqui muito bem poderia descer um pouquinho até absorver os jogos da Série A, para tirar os jogos das ligas regionais, e aí teria uma estabilização aqui assim, certo? Mostrando o seguinte: não, a gente está vendo que o mercado, que o esporte está ruim,
Mas a gente sabe que ele vai voltar a ganhar e vai melhorar. Aqui a gente não vê isso. Então, se a gente for fazer essa pergunta para o fecho da Pináculo, será que o esporte vai ser rebaixado? Ele até agora ele está dizendo assim, bem provável, porque inclusive nós já estamos corrigindo aqui, estamos vendo que o padrão dele mudou mesmo para pior e inclusive as nossas odds já estão acompanhando isso, certo? Então olha que interessante isso aqui, a noção que nos dá sobre exatamente esse assunto que foi tratado lá no outro grupo. Agora não é mais intuição o que tu tá vendo, agora nós estamos vendo o que de mais fino de informação a gente pode se basear aqui para entender sobre isso. E aqui vamos agora pro Fortaleza, tá? Que o Fortaleza também tá num momento estranhinho, né? Então tá aqui Fortaleza, eu vou botar todas as ligas, tá? Vou botar aqui um pouco mais. E a gente vê, então, que realmente, ó, no momento mais atual aqui, o Fortaleza realmente está abaixo da expectativa, tá? E o mercado, só que aqui tem um detalhe, né? Talvez aqui eu devesse, mas deixa a sugestão para vocês, colocar só uma liga, tá? Dá para fazer facilzinho, é só tirar as outras ligas lá e recalcular as médias móveis. Porque aqui, quando eu coloco essas ligas aqui, que os times têm mais facilidade de vencer os adversários, eu sempre vou ter aqui nesse período uma subida, né, nessas odds e consequentemente depois que começa o Brasileirão uma descida. Só que até eu absorver somente jogos do Brasileirão vão ter que ter passado 10 rodadas. Então eu posso ter um ruído aqui no início, mas é legal a gente ter esse ponto de vista, né, de todas as ligas, estou olhando Libertadores, estou olhando tudo, porque tudo influencia no preço, né? Então é um ponto de vista, são testes que a gente pode ir fazendo e analisando, tá? Mas a gente vê uma resposta um pouco diferente, tá? Talvez a gente precise mais algumas rodadas para ter uma noção melhor disso, mas já dá para ver aqui que o Fortaleza parou aqui, ó, chegou um momento aqui que a média estabilizou e a gente vê que o mercado tá dizendo outra coisa, diferente do que ele falou lá no esporte, tá? Tá dizendo, não, a probabilidade tá mais estável, tá até subindo um pouquinho aqui nos últimos jogos, tá? A probabilidade de Fortaleza. E isso o mercado tá dizendo que a gente espera que o Fortaleza melhore no segundo turno. É certo que isso vai acontecer? Não, né? O mercado também erra. A gente está falando da opinião média de todos os apostadores do mundo, mais a casa de apostas. Então, certamente que não erra, mas é uma previsão muito melhor do que qualquer pessoa individualmente poderia fazer. E aí eu posso ver todas essas situações. Olha só que interessante aqui, tá? Olhando aqui, ó, antes, no caso aqui tá pegando, aqui tava rolando só Brasileirão e Copa do Brasil, né? Então tô pegando aqui odds médias que não oscilam muito por causa de ligas diferentes, tá? Basicamente é Brasileirão aqui esse período em que o mercado previa que o Fortaleza ganhasse em média 40% dos jogos. Só que o Fortaleza teve uma sequência aqui, ó. Foi ano passado isso, muito boa. E ele chegou no momento que nos últimos 10 jogos ele tinha 80%, ou seja, ele ganhou 8 dos últimos 10 aqui. Nesse ponto aqui onde está o mouse, é isso que aconteceu. Aqui o mercado, ele poderia te falar o seguinte: não, realmente essa sequência de vitórias aí mostra que o time está num novo padrão e eu devo acompanhar aumentando também a minha probabilidade, porque o time tá foda, tá ganhando todas, não tem nada de aleatoriedade aí, o time mudou mesmo o padrão. O mercado cagou para isso, ele disse não, não vejo mudança de padrão, vejo retorno à média. Por quê? Porque ele não mudou a probabilidade. Você está vendo aqui a probabilidade estável? Até reduziu um pouco aqui, ó. Manteve-se estável a probabilidade. O mercado não absorveu essa nova fase do Fortaleza nesse momento. Então o mercado disse, vai retornar. Não, ele vai retornar aqui para nossa linha azul. O que aconteceu de fato? Lá retornou para a linha azul. Então vocês veem como é que acontecem as coisas aqui. Isso aqui pode ser fundamentação para a gente entender sobre novas teses, para ganhar casca aqui no entendimento do mercado, no entendimento do futebol, da relação entre o futebol e o mercado, para a gente explorar essas vantagens. Porque aqui, ó, eu já tenho ideias de variáveis para backtestar, ver se fazem sentido. Uma delas, só para dar um exemplo para vocês. Se o time afasta demais, mas o mercado não reage, ou não reage o suficiente,
para absorver essa nova fase do time, então eu acredito que vale a pena apostar agora no outro time a partir de determinada distância. Criou uma gap muito grande entre o azul e o laranja, tá? Então eu vou calcular essa gap aqui no meu modelo e vou perguntar a partir de qual gap vale a pena eu fazer ou deixar de fazer uma aposta? Ou será que vale a pena agora fazer aposta no outro time, no adversário? Então sim, mas aqui você está vendo que eu tenho explicação dessa variável e diferente lá do exemplo que eu dei no início, aqui eu estou explicando, não, essa vantagem aqui que eu vi, que eu fiz os testes e realmente eu consegui chegar aqui numa variável bem interessante, preditiva, muito boa, em que eu olho isso. Qual é a explicação que tu tá me dando dessa vantagem? Não, é que o time ele estava muito afastado da expectativa do mercado, só que o mercado não balanceou, não mudou a sua opinião sobre o quanto por cento de jogos esse time deve ganhar. Então, agora eu entendo que esse time vai começar a perder mais jogos agora para retornar à média. Então, estou explicando para vocês o motivo da vantagem aqui, né? Nessa teoricamente aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Aqui eu posso olhar qualquer time, posso olhar mais ligas, posso olhar outras casas, tudo é teste. Eu vou alimentando aqui as minhas ideias para criar novas teses e tentando sempre explorar mais e mais vantagens dentro do mercado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas. Entra lá no nosso grupo, que eu estou sempre trazendo estudos como este aqui, às vezes mais aprofundados ainda lá dentro do grupo. Seguimos nessa pegada, evoluindo juntos lá. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.